Opa, boa noite, queridos alunos. Eu me chamo Rafael Pimentel, né? Estou aqui meio que apanhando dessas novas tecnologias e essas realidades que nós estamos vivendo, né? A bem da verdade, que nós estamos aí vivendo por conta da pandemia e por conta de todos esses desafios que nós estamos passando dentro dessa circunstância. Realmente, esse momento, se para vocês assistir na modalidade remota está sendo difícil, imagine para nós que professores que, além de nos adaptarmos a essa realidade remota, né, temos que compreender todas as situações eventuais que ainda existem e nos apropriarmos de tecnologias que antes elas não estavam, né, dentro da nossa realidade, treinamento adequado e a busca de ferramentas para isso, né? Entretanto, também, pessoal, a minha disciplina é uma disciplina que eu vou trabalhar com vocês, que é a disciplina de legislação trabalhista e legislação previdenciária, para vocês do curso técnico, né? Nada mais interessante que eu possa provocar essa discussão com vocês, né? Provocar esse debate com vocês a partir de uma ótica, de uma premissa de apresentação, obviamente. Eu sou formado em Direito, sou docente em Direito nos quadros do Instituto Federal do Acre, o IFAC, e dentro desses quadros de docente em Direito, eu sou professor, que estou agora formado em Direito, sou graduado, também atuo, além de docente em Direito, também no cargo de delegado de polícia, sou delegado de polícia da Polícia Civil do Estado do Acre, né? Sou especialista em trabalho e processo do trabalho, e sou especialista em direito penal e processual penal, bem como também sou especialista em direito constitucional. Possuo mestrado em direito, né, na modalidade de direito constitucional, focado também na área de direito penal pela Universidade de Brasília, UNB, e aqui na própria Universidade de Brasília, UNB, eu estou agora neste momento ingressando no doutorado, buscando aí discutir de maneira mais aprofundada as temáticas e perspectivas à luz dos direitos e garantias fundamentais, em especial direito e garantia à moradia. Tudo bem? Feita essa apresentação, eu gostaria de trazer para vocês como que vai se dar o trabalho de nossas disciplinas. Pois bem, o trabalho de nossas disciplinas, ela se dará da seguinte maneira. Nós teremos aulas síncronas e assíncronas. Buscarei, dentro dessa realidade, trabalhar com vocês através de vídeo, né? E essas questões vou tentar inserir. Se esse aqui der certo, vai ser o primeiro que nós iremos trabalhar dessa natureza. E a partir disso, a partir dessas discussões que nós iremos fazer por meio dos vídeos, também teremos atividades a serem desempenhadas. Ah, professor, mas como que vai se dar a questão das notas? Bom, a questão das notas ela vai ser através dos vídeos que eu estou postando e que vocês estão assistindo, que aí devo ter um controle pela própria ferramenta do YouTube. E não somente isso. A outra ferramenta que nós iremos trabalhar para fazer essa questão vai ser justamente as atividades que eu deixo lá no SIGA. Essas atividades eu vou gostar que vocês façam. Elas não só vou gostar, como ela é importante. A minha disciplina é uma disciplina de leitura, pessoal. Ela é uma disciplina que precisa que vocês realizem leitura. Do contrário, eu serei somente um papagaio e ficarei falando, quando na verdade esse feedback de leitura e de conversa, ela é importante para nós. Ela é uma ferramenta que é importante para nós e eu preciso que vocês realizem a leitura. Tudo bem? As leituras, elas são dadas, eu deixei vocês aí 2 arquivos inseridos lá no SIGA. Um livro do ETEC, de Direito do Trabalho, e um livro mais aprofundado para concursos de Direito do Trabalho do professor Renato Saraiva. Olha, pessoal, a partir desses livros, eu quero desenvolver as atividades baseadas nos capítulos do livro básico, que é o livro do ETEC, o qual você vai utilizar o segundo livro como um livro que vai servir de suporte, de apoio, de suplemento para o aprendizado de vocês, tudo bem? Pois bem, feito isso, feito essa análise, essa consideração, essa perspectiva, as atividades eu deixo lá.
e vocês podem ter visto a primeira atividade, realizar um trabalho manuscrito. Eu gosto de trabalho escritos. Ah, professor, posso fazer o trabalho digitado? Não. O trabalho eu não gosto e não aceito trabalho digitados. Para mim não computa como trabalho digitados. O trabalho ele é manuscrito, escrito à mão e na quantidade de laudas. Laudas é aquela questão, uma folha ela tem o frente e o verso. No caso, uma folha possui duas laudas. A frente é uma lauda, o verso é outra lauda. Então eu faço um trabalho, meus trabalhos são manuscritos e eu digo pelo menos um mínimo de laudas que eu espero que vocês façam. Ora, a partir desses trabalhos manuscritos que vocês irão fazer e com base nos vídeos que eu vou deixando e vocês vão assistindo, vocês farão neste caso a nota de vocês. A nota de vocês será o resultado dos trabalhos realizados, muito importante. Eu não irei fazer avaliação neste momento diante dessas circunstâncias. Eu prefiro que vocês realizem os trabalhos manuscritos que eu faço isso. Ah, professor, como é que eu insiro? Você irá colocar esses trabalhos dentro do SIGA-A. O SIGA-A tem a parte lá, quando eu coloco a tarefa, você pode fazer o envio do trabalho e é a ferramenta que eu utilizo para controle. Não quero receber por e-mail, porque vocês têm um professor e a gente tem vários alunos. E esses e-mails, então, acaba que pode correr o risco de um trabalho de vocês sumirem. Então, eu quero que o trabalho esteja registrado no SIGA-A. Tanto que eu dou intervalo para que vocês o insiram. Ah, professor, como eu faço para digitalizar? Todo celular hoje que possui câmera, ele tem um aplicativo que você pode baixar, que é o aplicativo CanScan. O aplicativo CanScan, ele é um aplicativo que vocês podem, neste caso, utilizar para tirar foto do trabalho manuscrito e ele irá converter, digitalizar e converter em arquivo PDF, o qual você insere após convertido no SIGA. Perfeito? É assim que vai acontecer. O que nós iremos fazer para melhorar essas interações, né, essas ferramentas necessárias para isso? Vocês podem fazer o seguinte, através dos líderes de sala, vocês podem apontar, professor, eu fiquei com dúvida em determinado assunto, eu não entendi muito bem o conceito de trabalho, eu não entendi muito bem o conceito de emprego, né, porque são situações distintas e eu precisaria entender um pouco mais. E eu gravo um vídeo e repasso e insiro isso na nossa ferramenta do YouTube. Pode ser? Muito melhor. A gente faz essa conversa, eu gravo o vídeo e digo, olha, a aluna fulano de tal fez uma pergunta X. E vocês podem fazer essa pergunta numa lista de perguntas e eu responderei elas logo em seguida. Tudo bem? Eu acho que essa maneira, esta forma, ela pode sim auxiliar-nos nessa discussão, nessa interação, nesse debate, e acho que ela será fantástica para isso, tudo bem? A gente pode realmente crescer por meio dessas discussões. O que não dá para fazer é vocês não lerem e eu ficar falando sozinho. Eu preciso de interação na minha disciplina, eu preciso dessas leituras. Então, por isso que eu abri previamente para que vocês fizessem as leituras. Então, é assim que nós iremos fazer. Eu estou fazendo essa gravação e vocês podem fazer essas inserções. O que eu vou colocar? Eu estou colocando aqui para vocês perguntas de tirar dúvidas que vocês queiram fazer. Entendem? Aí a gente pode fazer e pode tentar fazer essa inserção. O que vocês acham? Eu acho que é interessante. A gente pode tentar buscar esses caminhos. Certo? Deixa eu falar um pouco, né? Pegando um pouco esse gancho, né, de discussão, que gravação em vídeo ela é um pouco interessante, né? Eu estou conversando comigo mesmo, contando que vocês vão também interagir comigo na oportunidade futura. O que eu vou dar uma olhada? Vocês podem muito bem verificar que eu deixo para vocês aí esses dois livros. E são livros que, na verdade, eles são introdutórios para que vocês possam fazer as devidas leituras. Hoje eu vou abrir novamente o prazo no SIGA para que vocês realizem a atividade correspondente, um resumo do capítulo 2 do livro e utilize o livro como básico e a gente assim vai conversar, beleza? Eu vou fazer essa inserção. E assim que eu fizer essa inserção, vocês fazem a discussão, fazem uma leitura, fazem esse trabalho. Eu estou pensando, mas eu acho que não vai dar certo fazer uma figura de um mini seminário virtual, não sei, talvez é uma forma, talvez a gente fazer esse ponto, né? Então a gente pode realmente
trazer essa discussão. E o que acontece? Dentro disso, dentro dessas leituras, a gente faz os primeiros debates. O que acontece? Quando vocês mandarem, eu não vou conseguir responder porque eu estou gravando. Então não mandem áudio, mandem uma lista escrita. Então eu não vou conseguir responder se vocês colocarem um áudio, porque nesse momento eu estou ouvindo, ou escrevendo, ou lendo para vocês alguma coisa que a gente pode vir debater, pode vir discutir. Estou tentando abrir o livro do ETEC para que eu possa saber para vocês como guiar na leitura do primeiro capítulo. Deixa eu só ver aqui para vocês. Olha só, no livro do ETEC, é um livro que já foi feito pelo Instituto Federal do Paraná. Eu vejo esse livro, ele é 2014, nós estamos em 2021. Houve algumas atualizações, é importante que a gente faça as devidas inclusões, mas ele trouxe pelo menos os conceitos básicos, basilares que vocês precisam ter sobre direito do trabalho. Então, o que acontece? O que acontece? Eu vou dar o toque para vocês isso. Entendeu? Nesse momento eu já estou fazendo, respondendo o Ramero que perguntou, né, a respeito se eu estou gravando. Eu estou gravando nesse momento, Ramero, que você está escrevendo lá no WhatsApp, né, e uma colega colocou um áudio que eu não vou conseguir ouvir. Então, assim, quando vocês fizerem, eu quero que vocês façam uma lista a respeito disso. Porque aí eu já estou fazendo. Perfeito? Eu vou colocando aqui e vamos fazer esse debate. Olha só. Eu sei que o curso de vocês é técnico, vocês não precisam entrar no mesmo grau de compreensão ou de aprofundamento que um estudante de direito, né? Eu entendo isso perfeitamente, tanto que meu objetivo é realmente fazer conceituações básicas, né? Eu acho que também é um desafio porque vocês certamente não tiveram disciplinas introdutórias ao direito para que você chegue, né? Nenhum aluno de graduação em Direito, ele começa no primeiro período com Direito do Trabalho. Ele começa tendo antes introdução ao direito, para entender um pouco o que é o direito, para então ele conseguir, né, desenvolver e trazer essa discussão, esse debate para o direito do trabalho, né? Você começa às vezes a ter introdução ao direito constitucional, que é um direito essencial, importantíssimo, para que você então comece a falar sobre direito do trabalho. Mas, queridos, sem ter como a gente fugir disso, a gente vai sim então fazer algumas discussões, elas são importantes a respeito de direito e de normas, para que a gente chegue a falar de direito do trabalho, tudo bem? Enfim, direito na verdade é a grande pergunta de $1 milhão, né? Você pode pegar livros de grandes estudiosos do direito que eles se aprofundam e buscam durante toda a sua trajetória estudiosa tentar entender o que é realmente o direito, né? Não existe um conceito fechado e acabado e que com um único conceito você consiga delimitar o que é o direito. É claro que você consegue entender que direito ele envolve regras, normas de comportamento e que, uma vez não cumpridas, elas podem ser aplicadas sanções por parte do Estado. O que nos remete primeiro, então, uma discussão que é sociedade, o que é Estado, né? Veja, para fazer isso de maneira muito simplificada, o ser humano, ele, ao contrário de vários outros tipos de animais, o ser humano é um animal racional, que ele calcula, que ele percebe, que ele se aprofunda, mas ele é um animal que não vive só. Ele é um animal que, para que ele possa crescer, para que ele possa sobreviver, é crucial que ele viva dentro de uma sociedade. Mas imagine uma sociedade heterogênea como a que nós vivemos. Uma sociedade em que realmente há desafios a serem traçados, a serem corrigidos, e tantas diferenças de pensamentos, e tantas pessoas em lugares diferentes, de poderes e de papéis sociais a serem desempenhados. Se cada um fizesse o que quisesse na sociedade, a gente não conseguiria viver em conjunto. É preciso ter regras. E essas regras, elas existem. Elas são regras que podem ser dadas através da moral, através da ética quando vinculada a uma profissão, através do direito para regras gerais em sobrevida em sociedade. Quando nós vivemos em sociedade, existe um poder que administra, né? Existe uma forma, um instituto, um ente,
que gere, que cuida para que essa sociedade se mantenha no poder. Se mantenha viva, melhor dizendo. Se mantenha realmente dentro desse papel de coesão. Né? Porque se eu juntar várias pessoas e não houver regra, e não houver realmente quem fiscalize o cumprimento dessas regras, nós vamos ter realmente problemas quanto à sobrevivência. E dentro disso, forma-se então um ente, uma instituição que é chamada de Estado. O Estado, a bem da verdade, é esse ente que ele é formado pelo povo, por um território, por uma soberania. São elementos que precisam existir para que o Estado aconteça. Nós estamos em uma sociedade brasileira dentro de um Estado que é a República Federativa do Brasil. Não confunda com os estados da federação, por gentileza, que nós temos 27, mas nós estamos nisso. E nós seguimos regras de direito que são postas pelos representantes desse poder que garante a sobrevivência dessa nossa sociedade, regras de direito através de normas e de leis. Nessas normas, na verdade, elas têm uma determinação, um cumprimento a ser estabelecido ou respeito a um determinado objeto, cujo a sua ofensa, essa norma, ou seu descumprimento, ela pode vir acarretar uma sanção. Ela pode vir trazer uma sanção para o Estado, para o sujeito ou cidadão que descumpra. Nós temos, no nosso Brasil, né, pegando esse gancho de sociedade e de Estado, nós temos milhares de leis, milhares de normas que nós devemos seguir. Nós temos vários códigos e várias leis ordinárias e complementares que nós, cidadãos brasileiros, temos que saber. Eu digo temos que saber porque a própria lei diz que a gente tem que saber, por causa que na lei de introdução às normas do direito brasileiro, ele fala que o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, você não pode alegar que você fez algo que não deveria ter feito, ou que você deixou de fazer algo que você deveria fazer porque você desconhece a lei. No Brasil não tem essa, você tem que conhecer. Aí você me pergunta, poxa, professor, eu sei que tem mais de 14 mil leis ordinárias, fora os códigos que existem, que regem, né? Nós temos código civil, nós temos código penal, nós temos aí o código comercial que já foi revogado, que está agora, tem o direito empresarial, que realmente é uma outra realidade. A gente não fala mais só de comércio, a gente fala de empresas, coisas que não existiam há 300, 400 anos, né? Então, assim, nós temos vários, nós temos código tributário nacional, né? Nós temos a consolidação das legislações trabalhistas, e eu tenho que saber de tudo. Espera-se que você saiba de tudo, mas não fique tranquilo que ninguém saberia de tudo. Mas você tem, pela regra do Estado, você não pode deixar de responder por algo, porque dizer que não sabia que isso era proibido. Você vai responder, porque o conhecimento das normas estão para vocês. Tanto que as normas brasileiras, elas estão publicadas no site do governo, no Planalto. Lá tem tudo. Todas essas legislações que eu estou mencionando, elas estão lá, por exemplo. Veja, o direito, portanto, ele tem um caminho de inserção de norma, né? É bem interessante, né? Ele consegue pedir para você o cumprimento de uma obrigação, e se você não cumprir, você é sujeito a sanções, né? Ou então quando você não observa. Pega o direito penal, por exemplo. Quando você descumpre uma norma do direito penal, né, praticando uma conduta que lá está como proibida, o que acontece, queridos? Você recebe uma sanção, você recebe uma pena, você pode ser preso. É um exemplo. Se você tem um contrato civil e você descumpre uma regra de contrato civil que é protegido pelas normas do direito civil, você é sujeito a sanções civis, como multas ou reparação de danos, né? Para a nossa sardinha, para o nosso direito do trabalho. Se você tem um contrato trabalhista e não há o cumprimento desse contrato trabalhista, o Estado pode te obrigar a cumprir ou reparar o prejuízo que eventualmente você deixou de fazer. Entende como funciona essa regra do direito trabalhista? Entende como funciona um pouco essa questão do direito ter o poder de inserir ou de ensejar para você o cumprimento, garantir o cumprimento sob pena de te aplicar uma sanção? É assim que funciona o nosso direito, né? O nosso direito, ele prevê uma norma, e dessa norma ele prevê uma obrigação. E aí você me pergunta, poxa, professor, e como funciona o nosso direito do trabalho? Né? Como funciona o nosso direito
do trabalho. Veja, o nosso direito de trabalho, se vocês verem, eu gostaria muito que vocês analisassem a aula 2 a aula 3 para que nós cheguemos ao contrato de trabalho. Esse livro básico ele tenta trazer isso para vocês.